Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Gente, a live de hoje tem como título Assembleia de Deus e a cultura do cancelamento. Por que eu estou trazendo esse tema para o debate hoje? Eu não me canso de falar desse sistema que a Assembleia de Deus desenvolveu. Vocês sabem muito bem. É a minha missão. Missão esta que me foi dada por Deus para alertar a você. A Assembleia de Deus do passado, ela não existe mais. Ela não existe mais, filho. Hoje, o que a gente vê é um sistema implantado e que se você não andar em conformidade com esse sistema, você é descartado. E eu vou provar isso aqui na live de hoje. Ok? Vou provar você na live de hoje que se você não andar em conformidade com o sistema, você é descartado. Várias situações a gente já postou aqui no canal. Eu tenho vários testemunhos, várias situações onde pessoas que estavam desenvolvendo a obra foram descartadas assim abruptamente. Simplesmente porque não estavam atendendo mais às expectativas, viu? As expectativas de certos líderes religiosos. Infelizmente, quando você para de bajular, puxar o saco, né? Aquela coisa, tem gente que é assim, ó, não puxa mais o saco, aí pronto. E tem outros que nem o saco puxavam, mas porque simplesmente começaram a questionar o sistema. Questionaram o sistema e foram escanteados, jogados a traças, mudados de situação. A cultura do cancelamento é uma realidade dentro da Assembleia de Deus. E eu trago esse assunto para o debate, porque eu uso essa situação para mostrar a todos os assembleianos de plantão que as coisas dentro da bleia não andam bem. Filho, deixe de ingenuidade. Você que é obreiro, você sabe que se você questionar o sistema, você vai ser escanteado. Você que é membro, no dia que você for questionar o sistema, você vai sofrer represálias. Basta só você sair da graça, do olhar do seu pastor presidente milionário, do seu pastor setorial, do seu evangelista, até mesmo do presbítero local, né? Você não está mais puxando o saco dele, você questiona quando as coisas não andam em conformidade com a Bíblia, aí você é escanteado. Se era dirigente de algum órgão, ciclo de oração, campanha evangelística, se era dirigente, né, de algum grupo, algum conjunto musical, você é removido assim abruptamente. Sem explicação nenhuma, irmão. É isso que acontece. Sem explicação nenhuma. Vai por mim. E às vezes você está lá desenvolvendo o trabalho, de repente acontece um culto, você é chamado no púlpito e alguém diz assim, ó, o fulano de tal, o obreiro fulano de tal, né? Ele só vai trabalhar aqui com vocês até hoje. A partir de hoje ele está sendo removido de suas funções. Assim no culto, na frente de todo mundo. E a pessoa fica olhando assim, só gente, eu não fui comunicado de nada. É outra coisa dentro do sistema da bleia. Eles não se preocupam com o seu estado emocional, o que pode acontecer com você. Não estão preocupados com isso, irmão. Se dane você. O que importa é ele passar por cima. Acabou-se. Aí pega, retira você de suas funções assim, abruptamente, sem dar a mínima explicação. E você sai do culto, chega em casa e fica remoendo aquilo ali. Rapaz, eu fui removido por quê? Eu fui tratado daquela forma por quê? Não me deram explicação. Tá entendendo? Tá entendendo? O sistema da Assembleia de Deus. Infelizmente é assim.
Então, a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento. Gostaria que você convidasse um monte de assembleianos para cá. Convida aí, irmão. Compartilha a live. Chega lá, ó, compartilha. Olha, dá uma olhada nesta live aqui, porque esta live vai falar sobre o que tu tá passando. O problema que tu tá passando, o presbítero, o ex-presbítero da Ableia, ele tá lá falando sobre a questão da cultura do cancelamento. Amém? Convida o povo para a live, porque a live de hoje promete. Se você já passou ou está passando pela cultura do cancelamento, irmão, dá um feedback para mim, tá bom? Vamos trocar ideias aqui. Pedrosa, eu passei pela cultura do cancelamento. Eu trabalhei na Assembleia de Deus, fiz isso, mas fui retirado das minhas funções. Dê o feedback aí, irmão. Dê o feedback, viu? Só para a gente saber de onde é que você está falando. Dê o feedback aí para saber, né? Eu experimentei a cultura do cancelamento e sei como é que funciona. Eu estou trazendo aqui os 3 personagens presidentes de Assembleias de Deus e vou mostrar aqui 3 obreiros que estão relacionados com esses 3 campos aqui e foram removidos de suas funções, tá bom? Eu vou trabalhar aqui direitinho e peço seu feedback para saber se você já sofreu a cultura do cancelamento. Já experimentou ela? Já viveu ou está vivendo? Se você está passando pela cultura do cancelamento e está sentindo sua vida um pouco depressiva pelo fato de você ter sido escanteado, se a denominação esqueceu você, alegre-se, anime-se, Jesus de você nunca se esqueceu. Amém, querido? Amém, querida? Se você está experimentando a cultura do cancelamento, Jesus não esqueceu de você. Você pode estar sendo esquecido da denominação. A denominação lhe escanteou, não foi? Você era obreira, você era obreiro, desenvolvia lá o seu trabalho, mas em dado momento, os líderes religiosos decidiram por riscos próprios, sem lhe dar explicação nenhuma, lhe remover das suas funções, lhe descartar, como se você fosse um objeto neste grande tabuleiro, né? Uma peça, um peão neste grande tabuleiro que é a Assembleia de Deus. Mas se você está sendo esquecido, escanteado, desprezado, Jesus não esqueceu de você. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Moisés chegou, tá na área. Muito obrigado, Moisés. Nilza Costa, lá no canal Cristão Esperto, também chegou. Vamos lá, gente. Pronto, eu vou botar aqui o tumulto que teve em Curitiba e a gente postou aqui esta matéria. Este pastor foi removido de suas funções abruptamente pelo fato dele ter usado um pouco dos dízimos e ofertas para dar qualidade no templo e estava precisando de algumas reformas. Então ele usou lá o recurso para desenvolver aí as melhorias do templo, só que isso não cheirou bem a elite global de Curitiba. E o que é que a elite global de Curitiba fez? Removeu ele das funções pastorais. O que é que ele fez de mal, meu Deus do céu? Não, ele simplesmente mexeu no tesouro, na galinha de ovo das Assembleias de Deus, que é os dízimos e a oferta. Quer ver o inferno se levantar? Mexa no dízimo e oferta, você obreiro. Aí você vê
vai ver o que é a bleia, viu? Mexa no dízimo de oferta. Mesmo que você tenha boa intenção no que está fazendo, mas mexeu no dízimo e oferta, lascou-se, viu? É. E foi o que aconteceu com esse pastor. Aí, o que acontece? Sem aviso prévio nenhum, foram lá e removeram ele de suas funções. Vamos dar uma olhada no vídeo, presta atenção, vamos lá. Porém, muitas coisas que foram feitas aqui nessa construção ilegal, que a qualquer momento vai ser demolido, investimentos, claro, alguém vai dizer assim, não, mas precisava. Tá, precisava, mas o que se refere a investimento é perda de tempo e de dinheiro para se fazer uma reforma como se fosse preciso. Porque está condenada esta obra. Bom, segundo as informações que nós falamos aqui, o pastor presidente que está discursando aí, ele está falando que este templo, que ainda está lá, ele não deveria ter feito reformas. Ou seja, o pastor setorial deste templo não deveria ter feito reformas nele, porque havia um alvará condenando esse templo, a estrutura do templo. Então, vocês ouviram aí, segundo ele, esse templo seria demolido. Não deveriam ter feito melhorias no templo. E o pessoal vai ficar dentro do templo com o templo desabando. O pessoal que contribui vai ficar dentro do templo com a ameaça do templo desabar. Não é? Aí o que é que o pastor local fez? O pastor foi lá, pegou uma parte do recurso e investiu em melhorias no templo. O banheiro, segundo ele falou, o banheiro estava precisando de melhorias, o telhado estava precisando de melhorias porque estava pingando muito e coisas dessa natureza. Então ele fez umas melhorias aí para os dizimistas e ofertantes do templo, né, que sempre contribui aí no templo, terem uma qualidade de culto. Mas por que ele fez isso? Oxe, irmão, mexeu no vespeiro, na casa de Maribondo, e um inferno se levantou. Foi. Dê uma olhadinha, vamos lá. Outra coisa é que dentro desses investimentos que foram feitos, eles entraram em choque e contrariedade do previsto no estatuto e no regimento interno da igreja. Cada dirigente, ao assumir a sua congregação, ele conhece o percentual que ele pode gastar na congregação sem nenhum problema. Se for passar desse percentual, há necessidade estatutária e regimental e normas da própria diretoria de obras de pedir autorização e ser concedido ou não. Aí ele vem com questões burocráticas que o pastor local, após esse tumulto aqui, falou. Ele está dizendo assim, ó, você sabe o percentual que você tem e pode usar das contribuições, dízimos e ofertas, você tem um percentual que você pode usar no templo e um percentual que deve ser enviado para o templo central. Então, você não pode ultrapassar o percentual, ou seja, 20%, 30% do que entra. Está entendendo? Se os 100% que entrou, seja lá qual quantia for, então, 30% você usa no templo e 70% você envia ao templo sede. É o percentual. Cada dirigente sabe o percentual. É o que acontece. Esse pastor que foi removido aí, ele disse várias vezes, eu muitas vezes cheguei em reuniões para falar para a liderança da igreja que o templo lá precisava de manutenção.
Não era nem reforma, era manutenção. Banheiro precário, telhado precário, portas precárias. Ele falou várias vezes. Eu até tenho um vídeo dessa treta aqui no canal. Aí o que acontece? Ele falou várias vezes, só que ele disse no vídeo, ele se explicando, né? O pastor que foi removido aí, se explicando. Só que eu nunca era ouvido, porque eles vinham com o pretexto que aquele templo seria derrubado e a gente iria comprar outro lugar, alugar outro lugar para os irmãos dali, para outro lugar, não iria investir naquele templo, e o tempo passando e o templo se deteriorando. Quer dizer, não foi falta de aviso, não foi falta de pedir autorização. Teve as petições. Só que o templo sede não quis saber da necessidade do templo local, irmão. Foi. Então o pastor usou o que usou, não por rebeldia, porque ele pediu autorização, mas por necessidade do templo local, onde os irmãos estavam congregando, os dizimistas estavam congregando e precisavam ter pelo menos uma qualidade de culto lá. Vocês entenderam o que eu falei aí? Só que mexeu com casa de maribondo, irmão. Veja o tumulto que vai ter aí. Dependendo do caso que está sendo analisado. Sim. Nesse caso aqui, por exemplo, que nós já temos uma notificação que já está correndo no sentido de ser judicial, não podemos liberar verbas das arrecadações para que a qualquer momento isso seja jogado tudo no lixo. Então, esse é o motivo. O dirigente da congregação esteve lá conosco e antes também esteve com a diretoria da igreja e creio que no excesso de querer resolver os problemas, ele teve alguma dificuldade de relacionamento, dizendo algumas palavras ofensivas, tanto para a diretoria como para a presidência da igreja. Não é o pastor, quando falou, porque quem está falando aí é o pastor presidente, né? E ele está falando palavras dele. Ele está dizendo que o pastor ofendeu em cultos administrativos. O pastor que está sendo removido aí ofendeu a diretoria, falando palavras assim, mas o pastor, no vídeo que ele postou, ele diz que não ofendeu em nenhum momento o pastor presidente e a diretoria, irmão. Veja como a coisa acontece. Tá vendo? Caso aqui de ler detalhes. O Conselho Eclesiástico examinou todos os detalhes sobre isso e chegou à seguinte conclusão e decisão. Olha, conclusão e decisão. Quero convidar aqui o pastor Rogério Marchiori. Substituto. O substituto. Gente, quem está chegando aí, não esquece do like não, beleza? Você que está vendo este vídeo, por favor, deixe seu like aí para fortalecer aí o nosso trabalho, ok? Não entre na live sem antes deixar aquele like maroto para fortalecer. Ele está sendo empossado dirigente interino desta congregação. É agora. Vai lá perto do vacinante, vai lá perto do vacinante, vai perto do Irmão, só um minuto. Não está me dando qualquer direito de defesa. Você vê como que é. Vocês viram aí? Pronto, aquele moreno que tá lá no púlpito com o microfone na mão, que acabou de falar, daqui para lá ele é o terceiro, ok? Ele tá com o microfone na mão, ele acabou de falar. Não estão me dando qualquer direito de defesa. Acontece muito, irmão. Acontece muito isso dentro da Assembleia de Deus. Não lhe dá o direito de defesa. Eles não querem saber. Eles não querem que você se defenda.
Sabe por quê? Porque você passou a ser uma pedra no sapato dessas pessoas. Uma pedra no sapato desses ditadores da Assembleia de Deus. Tá entendendo? Eu repete essa parte aqui. Não estão me dando qualquer direito de defesa. Bota aqui, Pedrosa. Volta mais um pouquinho aqui. Eu vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu vacinei lá. Vai lá perto do vacinei. Vai lá perto do vacinei. Vai lá perto do vacinei. Vai perto do Irmão, só um minuto. Não está me dando qualquer direito de Tá vendo? Não estão me dando qualquer direito de defesa. Vai lá perto do vacinei. Vai lá perto do vacinei. Vai lá perto do vacinei. Vai perto do Irmão, só um minuto. não está me dando qualquer direito de Vai lá perto do vacinei. Não estão me dando qualquer direito de defesa. É o pastor dizendo que está sendo removido. não está me dando qualquer direito de defesa. Você vê como que é, qualquer direito de defesa. 20 anos esperando a construção da igreja e essa palhaçada aí. Eles simplesmente o que eles fazem? Troca de pastor para tampar o buraco para a igreja não ser construída. O senhor é um presbítero da igreja. Não toque em mim. É isso. Não venha me agredir. Que é isso? Vai tirar o pastor. Irmão, por favor. É isso. Com a palavra. Santidade foi falada aqui. Segura, segura. Então, assim, para quem está chegando agora e não está entendendo nada, nós estamos mostrando uma realidade muito comum dentro do sistema da Assembleia de Deus, a cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? Ela funciona da seguinte forma: quando a pessoa não está mais atendendo às expectativas do ministério, da liderança da igreja, e essa pessoa agora passou a questionar, não é isso? Não está andando em conformidade com o pensamento da instituição, simplesmente pelo fato de você achar que o pensamento da instituição vai se chocar com as escrituras. Foi o caso, né, do que aconteceu aí. Os membros da congregação congregando numa igreja se deteriorando, o pastor local pegou recurso dos dízimos e ofertas a mais do percentual para investir no próprio templo, onde os dizimistas e ofertantes estão abrigados, cultuando e ofertando. E o que é que aconteceu? Este ato de fazer melhorias no templo local despertou a fúria da cúpula planetária. E a cúpula planetária fez o quê? Removeu o pastor que promoveu melhorias na congregação. Vê se você entende. Dá para entender um negócio desse, irmão? O cara está promovendo melhorias na congregação para dar um pouco de conforto. Tá entendendo? Conforto aos membros locais. Só porque ele usou parte do recurso, além do percentual, para promover essas melhorias, a sede se levantou e removeu o pastor de suas funções assim, abruptamente. Abruptamente. Vocês viram aí na filmagem. E o próprio pastor afirma que não estão dando nenhum direito de resposta. E tanto pedir, aí cederam o microfone para ele falar. E ele falou tudo e mais um pouco. Inclusive que muitas situações ditas pela presidência neste culto não correspondem à realidade. Desmentindo
justamente narrativas que foram ditas neste culto contra o pastor Nilson. Tá vendo? É assim que funciona dentro da bleia, e você, ingênuo e inocente, achando que a bleia vai bem. Vai não, filho. Vai não. A bleia só vai bem para os pastores milionários. Aí ela vai bem. Tá entendendo? Mas para você, membro, para você, congregado, viu? Ah, meu irmão, você é muito inocente, viu? É muita ingenuidade sua.